Olá, pessoal. Deixa eu iniciar nossa gravação aqui. Então, vamos lá. Essa apresentação está disponível para vocês. Está disponível para vocês, tá? Então, eu vou passar por ela, explicar o contexto, depois eu vou montar o problema para a gente poder chegar aqui à conclusão, tá bem? Bom, vamos lá. Então, o problema da pilha de minério, pessoal. Não sei se vocês sabem, os minérios não são iguais. Eu tenho uma variedade grande nos componentes do minério. Então, é um insumo utilizado para várias coisas no mundo. Ele precisa ter algumas concentrações para que a gente consiga fazer essas coisas. Só que, se um minério ele não tem determinado índice de determinado componente, como por exemplo percentual de ferro, se for baixo, eu vou pegar esse minério que tem uma baixa concentração de ferro e vou misturar esse minério com outro minério que tem uma alta concentração de ferro, até que a mistura atenda a especificação do meu cliente, tá? O minério hoje, a principal função, a aplicação dele é na produção de aço. E aí, nesse contexto, o minerador instala ali equipamentos e começa a realizar a escavação. O problema surge quando eles percebem que a característica do minério, ou seja, as concentrações de alguns componentes variam de acordo com a tipologia do solo a ser escavado. Percebeu-se que cada região que o solo é extraído havia uma similaridade entre as demais, porém a diferença entre parâmetros impactou diretamente no envio de minério aos fabricantes de aço. Como que eu vou resolver esse problema? Eu tenho aqui, ó, definindo as características da pilha. Eu faço uma análise, uma avaliação aqui é, dos, da- das minhas pilhas de minério. Então, tem 6 pilhas diferentes, 6 lugares diferentes, tá? Então, minério número um, é, é, ela tem ali uma concentração de 14 de sílica, 83 de ferro, 6 de manganês, 2 de zinco e 3 de hematita. Minério 2 tem 11, 77, 5, 1 e 2. Minério 3, eu tenho 8, 86, 3, 13, 3. Minério 4, 16 de sílica, 74 de ferro, 4 de manganês, 4 de zinco, 4 de hematita. Minério 5, eu tenho 5, 86, 3, 4, 5. Minério 6, 13, 79, 6, 1, 6. Tem essas medidas aí. Depois eu tenho, pessoal, a minha disponibilidade, ou seja, quantas toneladas de minério eu tenho que foram escavadas naquele dia. Então, eu pego o meu estoque ali de cada pilha de minério e vou levantar a quantidade disponível. Então, está aí a disponibilidade de cada um deles. Depois disso, pessoal, eu vou avaliar as minhas restrições. Então, quando eu possuo os parâmetros e as quantidades, eu vou procurar as informações no meu contrato com o meu fornecedor, com o meu cliente, e vou verificar quais delas são restritivas ao processo. Então, isso significa que há um limite de concentração de cada parâmetro que deve ser respeitado. E essas são as restrições. Eu tenho ali um máximo de 10 deixa eu voltar aqui para ilustrar para vocês. Sílica no máximo 10, ferro no mínimo 80, manganês no máximo 4, zinco é, no máximo 3 e hematita no máximo 3. Estas são as minhas restrições. Eu vou fazer o cálculo do produto total dessas quantidades. Então, eu vou usar a fórmula de somar produto, vou selecionar a coluna com os parâmetros que eu quero, multiplicar pela quantidade e dividir pelo total. Então, antes de avançar para uma técnica mais complexa, vamos calcular, então,
a quantidade dessa mistura, e esse cálculo é feito através dessa fórmula chamada somar produto. Tá? Entre cada um dos parâmetros e a quantidade disponível. Então, a imagem mostra ali a, a sílica, ponto e vírgula, a disponibilidade, que é a quantidade, dividido pelo total. Isso vai me dar um resultado de mistura geral, que é a concentração da mistura total de sílica. Nesse caso ali, ó, eu tive na minha mistura geral 11,75 de sílica, quando o meu máximo é 10. Ferro, 80,37, quando o mínimo é 80. Eu tenho manganês, 4,76, quando o meu máximo é 4. O zinco, 2,39, quando o máximo é 3. E a hematita, 4,05, com no máximo 3. O que que esse número então significa? Que se eu misturar as minhas 1.042 toneladas, a minha sílica vai estar fora, o meu ferro vai estar dentro, o meu manganês vai estar fora, meu zinco está dentro e minha hematita está fora. Beleza? Ou seja, o meu produto, se eu misturar ele como um todo, ele não atende à especificação do cliente. Daí o que que eu vou fazer? Entendendo que o meu produto ele não atende à expectativa do cliente, eu vou criar uma fórmula, um método, um modelo para que eu possa misturar materiais, e produzir o máximo possível do minério somente dentro da, da qualidade esperada pelo meu cliente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma fórmula que eu usei lá na mistura geral, só que agora eu vou colocar embaixo ali no solver. E aí eu vou selecionar, ao invés de selecionar disponibilidade, eu vou selecionar a coluna amarela, laranja, na verdade, de entrada na mistura. E quando eu faço isso, eu estou selecionando para poder calcular somente o que eu vou colocar e não tudo, tá? Vou usar o solver, que tá lá em dados, se eu não tiver, depois eu vou mostrar como fazer, tá? Abre o solver, você vai definir a sua função objetivo. A função objetivo, ela é a célula que você vai trabalhar, aqui no caso aqui, é a quantidade de material dentro da qualidade, tá? Depois que eu definir a minha função objetivo, eu vou definir as minhas variáveis de decisão, que são essas as células laranjas, que vão me falar quanto de cada um está entrando na mistura. A partir do momento que eu defino quanto de cada um está entrando na mistura associado à concentração de cada um dos elementos, eu consigo mapear ou calcular todos os elementos dessa entrada. Por fim, eu vou definir ali as minhas restrições, que é respeitar aquelas restrições ali de máximo de 10 de sílica, mínimo de 80 de ferro, máximo de 4 de manganês, máximo de 3 de zinco e hematita máximo 3. Ou seja, é, é, o que sair fora desse pedido, o meu cliente não vai aceitar. Depois eu vou colocar as minhas restrições ali e vou falar o seguinte, que a minha restrição é que a minha entrada na mistura, precisa ser menor ou igual à minha disponibilidade. Então eu não posso entrar na mistura com uma quantidade maior do que eu tenho disponível, tá? Vou implementar as minhas restrições no solver.
Vocês vão ver como a seguir. E aí eu vou rodar o modelo e encontrar que é, é, da quantidade de toneladas possíveis que eu tenho, eu vou inserir 0 toneladas do minério 1, 160 toneladas ou tudo do minério 2, tudo do minério 3, quase nada do minério 4, 80 do minério 5 e zero do minério 6. Quando eu faço isso, vou conseguir produzir 320 toneladas de material, respeitando a minha qualidade. Olha aqui, ó, 8,75 de sílica, então com o máximo 10, 82 que é o mínimo de ferro, máximo de manganês, que no caso está 4, máximo de zinco, que aqui está 2,25, e máximo de 3 de hematita, que aqui está 3. Então, esses são os meus dois gargalos, manganês e hematita. Pode acontecer também de eu ter ali uma impossibilidade de resolução e de não ser tecnicamente ou matematicamente viável de se ah, resolver esse problema. Então, o Solver ele me sinaliza isso para eu poder trabalhar e sanar esse gap. Bom, agora eu vou partir, pessoal, para a resolução. É... Peraí. Da atividade número 3, tá? A atividade número 3, instante. Olha que interessante. Tem outro exemplo aqui para a atividade número 3, que está disponível no último slide aqui, ó, para vocês. Tá bem? Bom, pensando aqui, vamos fazer o seguinte: eu tenho outros elementos: alumínio, calcário, ferro, fosfato e zinco. 5 elementos aqui. E eu tenho minério de Nova Lima, minério de Itabira, minério de Mariana, de Itabirido, de Congonhas e de Brumadinho. Então eu tenho é, 6 minérios diferentes ali. O alumínio, ele tem uma concentração de 14 no minério de Nova Lima, 11 de alumínio no minério de Itabirito, 8 de alumínio no minério de Mariana, 16 de alumínio no minério de Tabira e de Tabirita aqui embaixo, 5 de alumínio de Congonhas, 13 no de Brumadinho. Pessoal, as concentrações aqui elas são aleatórias, tá? Só para ilustrar, eu não entrei na quantidade de análise técnica de solo, nada disso. São números aleatórios, é, sem uma fidelidade exata aqui, só para tornar o exemplo um pouco mais didático, tá bem? O calcário, 6, 5, 3, 4, 3 e 6 de calcário. 83, 78, 86, 74, 86, 79. Então eu tenho aqui uma infinidade aqui de possibilidades. 865 toneladas. Se eu misturar tudo isso, eu vou ter o meu alumínio fora e eu vou ter o meu zinco bem fora. Então eu vou fazer a mesma estrutura que eu fiz lá. Tive uma estrutura de mistura aqui que eu montei. É, a quantidade de. Quer ver? Deixa eu fazer melhor aqui. Substante.
Tá, deixa eu montar as fórmulas aqui, acho que vai ser mais didático. Bom, aqui ó, eu vou colocar aqui ó, igual, somar produto, selecionei aqui, ponto e vírgula, selecionei a disponibilidade, fecha parênteses, dividido pelo total. Eu vou somar esse total aqui, ó. Bom, eu tenho essas quantidades, vou colocar uma fórmula de soma aqui, 865. Quando eu tenho 865 nesse somatório, eu acabo resolvendo aqui essa célula, porque não é possível ter menos que isso, tá? Então, eu tenho 10,24. Esta é a concentração de alumínio média da mistura desses seis minérios nessas respectivas quantidades aqui. É, outro, outro, um próximo elemento que é o calcário. O calcário eu vou seguir a mesma linha de raciocínio, então eu vou puxar a minha fórmula. Vou fixar aqui essa fórmula, fixar essa, e eu vou puxar essa fórmula para pegar todos os resultados. Então, como o alumínio, o calcário, ele tem 4,21 com um máximo de 5, então ele está abaixo. O ferro tem um mínimo de 80, ele tem 81, então ele está dentro. O fosfato, ele tem 267 com um máximo de 3, então ele está dentro. O zinco tem 5,83 com um máximo de 4, está alto também. E aí, pessoal, quando eu parto para a resolução do solver, eu vou fazer o seguinte, eu vou implementar essas mesmas fórmulas, só que eu vou vincular a variação das células laranja à resolução do problema. Pessoal, só um instante. Vou pegar uma água aqui. Um minuto só.
Mas desculpa, pessoal, vamos lá. Então, montamos aqui a fórmula. Beleza. Ok. E agora o solver, tá? Para instalar o solver, tá? Ele fica aqui, ó. Arquivos, opções, suplementos. Suplementos vai estar aqui solver. Solver. Só clicar em ir, deixa o solver marcado e ok. Ele aparece aqui do lado direito na aba dados. Então, o que nós vamos fazer? Colocar as fórmulas, depois vincular o solver. A fórmula vai ser a mesma aqui de cima. Só que ao invés de eu manter a disponibilidade, eu vou manter a entrada na mistura. E vou atribuir aqui, ó, uma nova soma à entrada na mistura. Então, eu tenho a soma da entrada na mistura e tenho o total de disponibilidade. Então, olha o que está me dizendo aqui, ó. Se eu colocar 1 tonelada de cada material, com essas concentrações de alumínio, eu terei 11,17 unidades de alumínio, de componente alumínio, quando o máximo permitido é 10. Então, estou fora. Se eu tiver 5, 4, aliás, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, eu vou ter 9,21. Quando o máximo é 10, estou dentro. E assim por diante. Vou puxar essa fórmula para o lado direito. Beleza. Então, é 4. Então, se tinha dado, estava 44 ali. Então, aqui, ó, eu tenho as minhas concentrações do solver vinculadas à entrada na mistura, e aqui eu tenho um total. O que eu faço agora? Vou lá no solver, eu vou limpar tudo aqui, ó, redefinir tudo. Eu vou vir com o meu objetivo, que vai ser a quantidade somatória de entrada na mistura, ou seja, o meu objetivo é produzir a maior quantidade possível desse minério dentro da especificação, tá? É, alterando células variáveis, eu vou alterar a minha entrada na mistura, ou seja, o que que isso significa? As células que eu vou alterar são as células laranja. Ou melhor, as células que o solver vai alterar são as células laranja, visando fazer com que este número se torne o maior possível. Ok? Então, adicionei as variáveis. E agora eu vou adicionar as minhas restrições. A primeira restrição que eu vou adicionar é que a entrada na mistura precisa ser menor ou igual à minha disponibilidade. Eu não posso colocar mais do que eu tenho disponível. Eu não posso colocar 1.000 toneladas de um determinado tipo de minério que não tem disponível naquele momento. A segunda que eu vou colocar é que a entrada na mistura precisa ser maior ou igual a zero. Eu não posso ter número negativo aqui. E as próximas restrições que eu vou colocar são que o meu resultado de alumínio tem que ser menor ou igual ao máximo. O meu resultado de calcário menor ou igual ao máximo. Resultado de ferro maior ou igual ao mínimo. Esse é um ponto importante. Se é mínimo, eu tenho que ter no mínimo 80, então tem que ser maior do que isso. A referência aqui tem que de fosfato tem que ser menor ou igual a 3. E o zinco tem que ser maior ou igual, desculpa, menor ou igual ao máximo.
Estas são as restrições que eu preciso para que eu rode o meu modelo. Montem aí esse modelo de vocês para a gente rodar o resultado. Pessoal, só mais um instante, só para eu fazer uma correção aqui num detalhe, um segundo só.
Pessoal, desculpe, vamos retomar aqui. É o seguinte, fazendo toda essa estrutura, vinculando as células às variáveis que eu desejo alternar, eu consigo, então, mandar resolver e o solver me faz o cálculo. Eu vou dar OK aqui, depois eu retomo. Ele me faz o cálculo seguinte. Se eu colocar 120 toneladas do minério de Nova Lima, nada do minério de Itabira, nada do minério de Mariana, 13 toneladas do minério de Itabirito, 113,5 toneladas do minério de Congonhas e 3 toneladas do minério de Brumadinho, eu consigo produzir 249,73 toneladas, tá? 273 toneladas de minério dentro da qualidade que eu preciso. Então, o máximo 10 está com 10, máximo 5, 4,53, mínimo 83,84. Tá OK, tá dentro. Máximo de 3, máximo de 4. Percebam que ele coloca números quebradinhos assim, ó. É até feio, né? Coloca números quebradinhos assim para tentar aproveitar o máximo possível ou maximizar o máximo possível esse número aqui da quantidade. Então, ele consegue chegar nesse resultado elevando ao máximo possível aqui nas minhas restrições. Então, eu tenho 3 restrições aqui, ó, que estão no topo. Eu tenho 3 restrições que estão aqui topadas. Ok? Então, fiquem atentos no desenvolvimento desse modelo para o uso aqui da plataforma do solver, no caso, para poder atingir o máximo possível desse montante. Então, o objetivo dessa atividade era produzir o máximo possível de minério dentro da qualidade. Então, chegamos aqui à qualidade. Se eu alternar os meus limites, eu preciso fazer o que a gente chama de rodar novamente o modelo para ver um novo resultado. Então, por exemplo, vou alternar aqui, ó, 12, 7, 75, 5 e 5. O que eu fiz? Eu aumentei, diminuí, aumentei. Por que esse aqui eu diminuí? Porque é o mínimo. Se eu aumentar, eu vou aumentar essa restrição. E o que eu estou fazendo é afrouxando a minha restrição. Vamos rodar de novo o modelo aqui, ó, para ver como que ele se comportaria. Olha que interessante. Se eu folgasse as restrições do jeito que eu folguei, eu conseguiria produzir 657 toneladas de minério. O que eu fiz? Eu coloquei tudo de Nova Lima, tudo de Itabirito, tudo de Congonhas, tudo de Brumadinho, e o máximo que deu do de Mariana. Onde que está pegando o meu problema aqui? Ó? Vamos ver. Ó. Máximo 12, deu 10,27. Então, essa está tranquilo. Máximo 7, deu 4,43. Está tranquilo. Mínimo 75, deu 82. Está tranquilo. Máximo 5, deu 3,02. Está tranquilo. O meu zinco está pegando. Então, o zinco eu vou passar ele para 6. Vou rodar de novo. Aqui, ó.
Dados. Olha que legal. Eu aumentei de 5 para 6 no zinco e aí eu consegui colocar tudo. Vamos reduzir aqui para 5,5. 5,5 foi para 7,84. 5,7. 831. 5,8. 857. Então, estou muito perto aqui do meu limite. Ó. 857. Então, deve ser 5,83. Aí, ó. 5,82. Então, 5,83 é o meu limite para entrar exatamente todo o material. Por outro lado, vamos mexer agora nas outras restrições. Eu não tinha percebido, não me liguei. Os resultados da mistura geral estão aqui, ó. Na hora que eu igualo a minha restrição com esse aqui, eu tenho a produção máxima. Então, se eu replicar essas quantidades para cá, então, por exemplo, se for aqui 10, 4, 81, 2,5, 5,5. Vamos ver o tanto que a gente consegue produzir. Olha que interessante. Olha que interessante. Quando eu coloquei esses novos valores aqui, 10, 4, 81, 2,5, 5,5, ele não conseguiu chegar no valor. Ele bateu o máximo aqui. Esse aqui está ok. Ele chegou no máximo aqui, está ok. Chegou no máximo aqui, está ok. Bateu o mínimo aqui. Aqui ele não conseguiu bater. Ele bateu 4,36 quando o máximo era 4. Aí o Solver ele dá uma mensagem interessante, que é essa aqui, ó. Apesar daqui ter dado um número, ele dá essa exclamação vermelha. O Solver não encontrou uma solução viável. Então, se eu passasse aqui para 4,5, aí ele vai encontrar a solução viável. Quer ver? Encontrou a solução viável, que no caso aqui daria para produzir 540 toneladas. Então, pessoal, esse aqui é o nosso exemplo, nossa atividade número 3. Já dei a resposta dela aí para vocês, que foi a primeira resolução que eu fiz. Tá bem? Na próxima aula, eu vou resolver a atividade número 4 para vocês. E também passar algumas questões que da prova que divergem um pouco desse formato aqui, são questões um pouco mais objetivas, para ajudar vocês no desenvolvimento da avaliação. Tá bem? Então, isso que eu queria comentar com vocês hoje. Agradeço aí a quem assistiu o vídeo. Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos, tá bem? Valeu!